Oi, eu sou a Rai, professora de gramática e de redação, e eu voltei para gravar mais uma aula para você que tem dificuldade em alguns pontos da redação, e essas dicas vão te ajudar para que você consiga alcançar esses pontinhos que está faltando para você tirar 1000 na sua redação do Enem, tá bom? Vamos lá? A aula de hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente sofre, que muita gente tem dificuldade, que é sobre a escolha dos argumentos. Então, como é que eu faço uma boa escolha de argumentos? Como eu sei que os meus argumentos estão bons? Como eu sei que os meus argumentos vão funcionar? Então, vamos lá que eu vou te dar umas dicas para que você consiga fazer isso de forma fácil e clara, tá bom? Seguinte. Você precisa entender que o tema do Enem, ele é dividido em algumas partes, certo? Então, ele vai ter ali as suas delimitações, coloquei aí uma tabelinha para você entender do tema do ano passado, para você ver, tá? Então, eu tenho o aspecto principal, que normalmente é o que eu preciso mais prestar atenção, que é o que a proposta de redação vai me pedir. Neste caso aí, do ano passado, foi os desafios da valorização, então... Por quê? Quais são os problemas, as dificuldades para que exista a valorização? E aí a gente fala valorização de quem? Valorização dos povos e das comunidades tradicionais, onde? No Brasil. Então eu consigo fazer essa separação e essa delimitação para que eu consiga entender o meu tema. Entendi o meu tema, tá tudo certo. Entendi meu tema, tá? O que eu faço agora? A partir do momento que você entende o seu tema, você tem algumas possibilidades, tá? Você pode pensar em causas, em consequências, em pontos positivos, em pontos negativos. Aqui eu coloquei 2 exemplos que são causas. Então, causas do meu tema, que serão os meus 2 argumentos, tá? Então, o primeiro, a falta de investimento do governo. Então, do governo dar uma atenção, né, focar nessas comunidades, nesses povos tradicionais, e também a invisibilidade das mídias pelos meios de comunicação. Então, eles não aparecem tanto, pouco se fala sobre isso. Então, são os meus 2 argumentos. Como é que eu cheguei nisso? Como é que eu pensei? Como é que eu sei se isso vai dar certo ou se isso não vai dar certo? Olha aí o que eu montei para você. Essa divisão, ela vai te ajudar muito para que você vá fazendo nos temas, tá? Então, primeira coisa, tenho causa, eu tenho consequência, eu tenho ponto positivo e eu tenho ponto negativo, tá? Aí eu coloquei para vocês ponto positivo e ponto negativo, mas você pode usar 2 pontos negativos ou 2 pontos positivos, tá? Fica a seu critério. O que você precisa fazer? Tendo todas essas informações escritas, né, igual eu coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha, você precisa ir preenchendo do lado todas essas informações. Então, sobre este tema, quais são as causas? Então, quais são os motivos, quais as razões para que este problema exista? Então, nesse nosso caso, o nosso aspecto que está sendo pedido é sobre os desafios da valorização. Então, quais são as razões para que esses povos não sejam valorizados? Então, a resposta dessa minha pergunta vai ser a minha causa. Beleza? Então, eu vou pensando ali em 2. Escrevo. Agora eu vou pensar em 2 consequências. Então, o fato de não existir essa valorização, acontece o quê? O que vai trazer de consequência para a sociedade, para essas pessoas? A resposta dessa minha pergunta vai ser ali os meus 2 tópicos de argumento. Vou pensar em 2 pontos positivos disso. Não, talvez não tenha, tá? Tem tema que tem tema que não tem. Neste caso, eu acho difícil ter algum, mas coloquei só para vocês entenderem. Pontos negativos, você vai colocar lá. Depois que você listou todas essas informações, você vai para a segunda parte, que ela é importante e que ela é decisiva para você saber se vai dar certo ou se não vai dar certo, ok? Pessoal, uma coisa importante para você entender. No início, você precisa ir fazendo isso para que você consiga pegar a prática, tá?
Conforme você for fazendo, você vai tendo mais praticidade, vai fazendo isso mais rápido. E aí você já vai ter uma boa escolha de argumentos sem demorar tanto. Mas para isso você precisa ir praticando, beleza? Então dá uma olhadinha no que eu montei aí para vocês entenderem. A gente tem, vou seguir o exemplo que eu coloquei que é de causa, tá? Só para vocês entenderem. Como é que eu cheguei à conclusão que estes meus dois argumentos de causa, eles são bons, eles vão ser importantes e vai dar certo com o meu tema? Se eu conseguir responder essas perguntas que eu coloquei aí para vocês, quer dizer que eu vou ter informações suficientes para mostrar que o meu argumento é um argumento bom, é um argumento que ele faz sentido, é um argumento coerente, é um argumento que tem relação com o tema. Então, se eu consigo responder, se eu consigo pontuar, né, essas informações que está sendo pedida, então quer dizer que vai dar certo. Então, olha o que eu coloquei aí, explicação. Olha aí do ladinho que eu coloquei, explicação. O que é a explicação? A explicação é a resposta da seguinte pergunta: por que desse argumento? Então, por que a invisibilidade através dos meios de comunicação interferem nessa valorização dos povos tradicionais? Por que interfere? Então, a resposta dessa minha pergunta é a explicação do meu argumento. Interfere porque a população, ela é uma população que hoje, né, que atualmente ela segue muito o que os meios de comunicação eles dizem. Então, as pessoas, elas acabam sendo influenciadas por as informações que elas recebem. Então, se elas recebem poucas informações sobre esse tema, obviamente elas vão saber menos e vão se importar menos com isso, ok? Então, se essa é a resposta da minha pergunta, então essa é a minha explicação, ok? Então, tem dificuldade de saber explicar o seu tema? Pergunte-se sempre, o porquê desse meu tema? O que esse meu tema tem relacionado com o que esse meu argumento tem relacionado com o meu tema? Tá? Por que ele é uma causa do meu tema? Pensa sempre assim, a resposta da sua pergunta vai ser a sua explicação. Por que é importante que no meu argumento eu consiga explicar? Porque é para a pessoa que vai ler o que você está escrevendo, ela precisa entender que o que você está falando está coerente, faz sentido, ok? Beleza, respondi isso. O que mais que eu preciso saber? Próxima que eu coloquei aí, fato. Eu preciso mencionar um fato que mostre que esse meu argumento, ele é um argumento que está coerente, que faz sentido. Por que eu preciso pensar em um fato? Porque os fatos, eles são incontestáveis. O que pode ser fato? Pode ser uma pesquisa feita, né, um estudo feito que mostre que o que você está dizendo faz sentido, que tem relação com o tema. Então, se você consegue relacionar isso, o seu argumento, obviamente, ele fica melhor, beleza? E por último, é interessante você pensar o seguinte: qual que é a consequência desse meu argumento? Então, a resposta dessa pergunta você também deixa lá. Quando você tem argumentos que você consegue responder todas essas perguntas, você tem um argumento que ele está estruturado. Não consegui responder todas as perguntas para esses outros aqui. Então, você já elimina esses e fica apenas com os argumentos que você conseguiu responder todas essas perguntas. A partir disso, você escolhe os seus dois argumentos e aí você vai conseguir desenvolver bem os seus argumentos. Eu escrevi lá, mas nenhum dos argumentos que eu escrevi eu consegui responder todas as perguntas. Então, você procure outros argumentos. Se no desespero você não conseguiu achar nada, então você vai ter que escolher ali o argumento que você tenha o maior número de informações dessas aqui. Mas o importante é que você consiga responder todas, tá? Então, como é que eu faço essa escolha? É a partir do momento que eu sigo esse passo a passo. Eu vejo a temática completa, né, o que está sendo pedido. Eu estabeleço causa, consequência, ponto positivo e ponto negativo. E a partir disso, respondo todas essas questões que eu coloquei aí para vocês, explicação, fato, consequência. E depois, a partir disso, eu escolho os dois argumentos que melhor
eu consigo ter informações para explicar, tá? Olha aqui que eu coloquei para vocês visualizarem num parágrafo da redação do Enem, que foi nota 1000, tá bom? O tema foi invisibilidade e registro civil, ó, coloquei em cinza aí para vocês verem. E aí, no finalzinho, que é uma introdução, no finalzinho da introdução, ela escolhe os 2 argumentos que ela vai abordar, né? Que a pessoa vai abordar. Então, eu coloquei um em laranja, que é o descaso governamental. Então, foi um argumento que ela escolheu. Para ela chegar nesse argumento, o que foi feito? A mesma análise. Então, eu vou ter como explicar, eu vou conseguir dar um fato, eu vou conseguir mencionar o que as consequências que trazem, né, que faz esse descaso governamental. E a outra eu coloquei em cinza, ó, a falta educacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que a falta de conhecimento, de educação, também interfere para que isso aconteça, tá? Lembrando que o tema é da invisibilidade e registro civil, tá bom? Não é mais o tema que eu havia falado ali de 2022. Só para vocês entenderem que a partir deste passo a passo, eu vou e faço uma escolha de argumentos que vai me dar segurança na hora de argumentar. Então eu preciso ter essa escolha. Por que eu não posso só mencionar lá 2 argumentos e depois pensar o que eu vou falar sobre eles? Porque pode chegar lá na hora e você não vai saber o que falar. E aí você vai ficar 30 minutos, 40 minutos parado pensando o que falar, o que escrever naquele parágrafo, sendo que você não tem informação. E muitas vezes o tema e o argumento acabam nem sendo coerentes, né? Eles nem têm relação uma coisa com a outra. Então isso é muito importante de você fazer. Pega aquela tabelinha que eu mostrei, vai preenchendo. Eu deixei aí pra vocês, olha, os últimos temas, dá uma olhadinha aí, os últimos temas, tá? Do Enem, desde 2016. O que seria interessante você fazer para você ir começando a analisar se o seu argumento é um bom argumento ou se ele não é um argumento tão bom assim? Para cada tema desses que eu coloquei para vocês, entenda o tema, então, sobre o que está falando, qual é o aspecto, então, o que ele quer falar, onde é o meu tema, onde é o foco. A partir disso, quais são as causas desse tema, então, esse tema acontece por quê, quais são as consequências desse tema, quais são os pontos negativos, quais são os pontos positivos. Depois que você escolheu isso, responda aquelas perguntinhas que eu coloquei para você, tá bom? Então, por quê, né? Explicação, a consequência, pensa em fatos que vão ajudar a fazer com que você consiga responder isso, certo? Pessoal, espero muito que tenha ajudado. Siga, né, as nossas redes sociais, dá um like no vídeo, compartilha, manda para as pessoas que você sabe que também tem dificuldade na hora de escolher os argumentos, porque vai ajudar bastante. Nos próximos dias a gente aparece com mais videozinhos para você e para te ajudar na hora da sua redação, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!